Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as fábulas. Então as fábulas são do tipo narrativo, ou seja, sempre alguém vai estar contando essa história. São textos com uma linguagem bem simples, bem direta e textos bem curtos. As fábulas carregam algumas características que fazem com que elas fiquem bem diferentes dos outros tipos de textos. A principal característica da fábula é o fato dela ser construída para passar um ensinamento, para trazer uma reflexão. É aquilo que nós vamos chamar de moral. Uma outra característica da fábula é o fato dela ser bem ficcional. Ela é bem fictícia, com situações que extrapolam a nossa realidade. As personagens geralmente são animais, e esses animais representam características ou sentimentos humanos. As fábulas, elas podem ser contadas de forma oral, e com isso aparecem várias versões diferentes da mesma história. Mas o objetivo principal da fábula, que está dentro daquelas características que eu acabei de falar para vocês, é o fato de transmitir um ensinamento ou uma reflexão. Então, esse objetivo sempre permanece nas fábulas, mesmo que a mesma história tenha versões diferentes. As fábulas podem ser escritas em versos ou em prosa. Prosa é quando nós temos um texto que é dividido em parágrafos. Sendo a fábula um texto narrativo, vale lembrar-se sempre de que é necessário uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início nós apresentamos os personagens e a situação. Depois desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. E por fim, nós criamos um final surpreendente, que gere reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. Falando um pouquinho sobre a origem das fábulas, elas surgem no Oriente, no século VI a.C. As fábulas indianas são as fábulas mais antigas encontradas. No Ocidente, elas surgem com Esopo, que era um escravo na Grécia Antiga, e ele escreve a maioria dessas fábulas famosas, como a tartaruga e a lebre, a formiga e a cigarra. Depois, posteriormente, La Fontaine reescreve essas fábulas do Esopo e escreve uma série de outras fábulas. La Fontaine, ele era um francês. No Brasil, o maior representante das fábulas é o Monteiro Lobato, Ele escreve todas as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele traz vários personagens folclóricos para as fábulas e também trabalha com alguns animais que só existem aqui no Brasil. Um outro escritor brasileiro também é o Miller Fernandes. As fábulas, elas podem ser escritas com animais, sendo as personagens, ou também com astros, como o sol, a lua, o rio, com objetos ou com plantas, árvores, tá bom? Vale aí da criatividade de vocês. Sempre lembrando daqueles elementos principais, que é passar um ensinamento, trazer uma reflexão, ok? Então é isso aí, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, me mandem aí na plataforma.